dia a todos os irmãos, a paz do Senhor, amém? É bom estar na casa de Deus pela manhã, buscar-me-eis e me achareis se buscares de todo o coração, a promessa do Senhor. Então nesta manhã queremos nos envolver numa busca, buscando a presença do Senhor, para que o Senhor venha também, através do seu Santo Espírito, tocar as nossas vidas e falar às nossas necessidades também. Fiquem com muita alegria, vamos louvar o Senhor com um hino congregacional. Número 310. 310. Amém. Louvar ao Senhor. Amém. Aquele que perseverar, permanecer até o fim será salvo. Por isso não vamos ficar pela metade. Avante, seguindo em frente, nós vamos, amém? E despertar aqueles que estão à nossa volta e estão ficando pelo caminho, amém? Porque temos que avançar, chegar à meta, chegar diante do Senhor, para ouvir: bem, está bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Amém, aleluia. Jesus é o Redentor. Mar a todo o que crê, e Ele aqui será também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou,
Jesus. Amém. Vamos continuar a glorificar aquele que é digno, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Salmo 147, versículo 5. Amém. É bom estarmos neste lugar. Glória a Jesus. Estamos a caminhar juntos, no mesmo sentido. Amém? É bom nós irmos juntos caminhando avante, já vendo a nossa pátria de longe. Amém? E sabendo que estamos todos a dirigir-nos para lá. Salmo 147, versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Eu vou repetir, grande é o nosso Senhor e de grande poder. Ele excede todo o entendimento, como outras versões dizem. O nosso Deus, Ele é grande, amém? Ele é poderoso e nós podemos louvá-lo nesta manhã, cantar a sua grandeza. Não há como o nosso Deus, não há outro além dele. Vamos ficar em pé e vamos louvá-lo nesta manhã, amém? Vamos louvar o Senhor com toda a nossa alegria. Glória a Jesus, glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus, aleluia. Água em vinho mudou, dos cegos a vista curou, não há ninguém como tu. Brilhas na escuridão, tu nos levantas do chão, não há ninguém como tu. Aleluia, nós então faz grande milagre, água em vinho. Água em vinho mudou, dos cegos a vista curou, não há ninguém como tu. Brilhas na escuridão, tu nos levantas do chão, não há ninguém como tu. Aleluia, nosso Deus, Ele é grande, aleluia. Deus, tu és grande, Deus, tu és forte, Deus, tu és maior que qualquer outro. Deus, tu nos curas com teu poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és forte, Deus, tu és maior que qualquer outro. Deus, tu nos curas com teu poder, nosso Deus, nosso Deus. E se Deus é por nós, quem nos pode parar? E se Deus é por nós, quem pode resistir? E se Deus é por nós, quem nos pode parar? E se Deus é por nós, quem pode resistir? E se Deus é por nós, quem nos pode parar? E se Deus é por nós, quem pode resistir? E se Deus é por nós, quem nos pode parar? E se Deus é por nós, quem pode resistir? Aleluia, quem pode? Quem pode resistir? Deus, tu és grande, Deus, tu és forte, Deus, tu és maior que qualquer outro. Deus, tu nos curas com teu poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és forte, Deus, tu és maior que qualquer
teu poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia, aleluia, não temos outro como Ele, aleluia, não há Deus como o nosso Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Como o nosso Deus, não há Deus 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 como o nosso Deus. Grande é nosso Deus, canta grande é nosso Deus, o mundo saberá. Grande é nosso Deus, grande é nosso Deus, canta grande é nosso Deus, o mundo saberá. Grande é nosso Deus, aleluia, Altíssimo Deus, aleluia. É o nome que é maior, Ele é digno de louvor, e o meu ser dirá, grande é nosso Deus, é o nome que é maior, tu és digno de louvor, e o meu ser dirá, grande é nosso Deus, grande é nosso Deus, canta grande é nosso Deus, e o mundo saberá, grande é nosso Deus. Grande és, Senhor, aleluia. Nós te adoramos nesta manhã, Senhor, porque tu és grande, Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo o que já tens feito na nossa vida, Senhor. Muito obrigada pela tua fidelidade, Senhor. Obrigada porque, sendo tão grande, Senhor, tu te importas connosco, Senhor, que somos tão pequenos, Senhor, na nossa maneira de pensar, nas nossas atitudes tantas vezes, Deus, na nossa maneira de ver as dificuldades, Senhor, mas tu és grande, tu és forte, Senhor, e nós te louvamos nesta manhã, Senhor, move neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Vamos ouvir uma leitura bíblica. A paz do Senhor para todos os irmãos. Podeis abrir as vossas Bíblias no Salmo 34. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e todos, à uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me escolheu e livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos,
pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refrei a língua do mal e os lábios de falarem dolorosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, mas para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Até aqui a palavra do Senhor. Podemos levantar para termos uma oração. Louvamos o Senhor e te damos graças por mais um momento de podermos estar aos teus pés, Senhor. Obrigado porque nesta manhã podemos estar, Senhor, louvando o teu nome. Obrigado por todos que se encontram nesta manhã aqui, Senhor. Tu sabes aqueles que faltam, o porquê, Senhor. Os que estão fracos na sua fé vai fortalecer. Os desviados, Senhor, traz-os novamente a ti. E a nós, Senhor, dá-nos porção dobrada do teu Espírito, Senhor, para que possamos dar um bom testemunho e possamos falar de ti, Senhor, às almas perdidas. Dá-nos ousadia, Senhor, e sabedoria, Pai. Ajuda-nos em todas as coisas. Abençoa os nossos familiares, salva os que ainda não são salvos, Senhor. E ajuda, Senhor, aqueles que já um dia estiveram nesta casa, Senhor, e adormecidos na sua fé, Senhor, eles se têm afastado de ti, mas tem misericórdia, Senhor, e fala e contente com eles, pois a tua vinda está próxima, Senhor. Ajuda-nos a estar preparados para subir contigo. Tudo, Senhor, nas tuas mãos entregamos, Senhor, e a pregação que nesta manhã, Senhor, vai ser transmitida pelo teu servo, dá a porção dobrada, Senhor, do teu Espírito, e a nós, Senhor, para que a possamos guardar em nossos corações, Senhor, no nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Fiquem em pé, amém, nesta manhã. Mas ao bem-vindo, irmão João Seara. Mais alguém nos visita? Parece que não. Seja muito bem-vindo ao nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem ficar sentados. Claro, ele é da casa, não é? Mas é sempre uma alegria receber os filhos da casa. Muito bem. Vamos louvar ao Senhor também nesta manhã, cantando um hino ao Senhor, irmão João, que irá nos dirigir. E vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas nesta manhã, celebrando ao Senhor. Sem surpresas. O 26. A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Amém. Retorno, a ver se eu me ouço. Está quase. Mais um bocadinho, se puder. É o Ai, nem, tanto também não. É o 26 do nosso inário que diz: quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Glória ao Senhor. Enquanto estivermos aqui, somos atribulados, tentados, enfim, passamos por tantas dificuldades, mas é bom nós pensarmos que um dia vamos estar num lugar
que o Senhor preparou para nós. Ele o garante, não é? Ele o prometeu e está garantido. Aquilo que Ele promete para nós. Prometeu-nos a salvação e nós temos a salvação. O homem criou o homem e o homem falhou, não é? Logo no jardim do Éden. Mas logo mais veio uma segunda oportunidade, não é? E Noé criou aquela arca e Deus deu mais uma oportunidade à humanidade. E por aí fora, até chegarmos aos dias de hoje. Mas não vamos falar sobre isso. Mas é só lembrarmos que aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. E é bom que nós pensemos naquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Glória a Deus. Mas pensar com entusiasmo, com alegria. Porque muitas vezes estamos desanimados, estamos tristes, estamos envolvidos com as guerras, envolvidos com as lutas, envolvidos com aquela coisinha, não é? Eu é só com este. Jonatas, onde é que está o Jonatas? Está aqui. É só com este. Mas alguns é com os dedos todos, os 2 polegares e aquilo tudo, aquilo é com uma rapidez tremenda. E, irmãos, é uma distração tão grande. Mas que o Senhor nos ajude a pensar nas coisas que são de cima e nos últimos dias que estão próximos, mais próximos do que aquilo que nós imaginamos. Glória ao Senhor. O Senhor está aí, está à porta. Glória a Deus. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem em tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra cheirá de Beulah, e doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levam à morte, se somente de noite traz tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui, qual será triunfar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar-se dessa glória da além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Outra vez. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar das riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Amém. Almejemos, não é? Por este dia glorioso. Podem sentar. Jesus.
Amém. Ontem tive um dia muito especial. Deixem-me compartilhar convosco. Os irmãos gostam de ouvir falar de coisas especiais. Eu acho que se nós falássemos todos tivéssemos a oportunidade de falar, toda a gente deve ter tido alguma coisa especial. Mas ontem tive um dia muito especial. Ontem tivemos um encontro de líderes de corais do nosso país, dos movimentos da Assembleia de Deus. E foi interessante ver 11 igrejas que ainda mantêm corais. Nós sabemos que no total são para aí 22 Assembleias de Deus que têm corais a funcionar. E estávamos a orar, e estávamos a sonhar, e estávamos a pensar como é que este trabalho tem alcançado tanta gente. E nós estávamos a pensar, e houve lá um pastor, o pastor Jorge Humberto, que foi o nosso anfitrião, obrigado, faltava uma palavra, o anfitrião, ele usou uma expressão muito interessante. Ele estava a dizer que Deus tem filhos preferidos. Porque alguns têm dons para cantar e outros não têm. Então Deus deve ter filhos preferidos, porque alguns cantam muito bem e outros nem por isso. E realmente é assim, eu não sou a melhor cantora, os irmãos já perceberam, não consigo atingir as notas mais agudas, trabalho, esforço-me a cada dia e fico tão feliz quando vejo pessoas que chegam com vozes maravilhosas, com talentos maravilhosos, que podem adorar a Deus. E é tão bom nós termos dons e talentos nas nossas mãos, irmãos, e cada um tem os seus dons e os seus talentos. Mas uma coisa eu tenho a certeza, que no grande coral, lá no céu, todos nós somos chamados a estar lá. Todos nós. O pastor Carlos Batista, saudoso, que já partiu para o Senhor, ele dizia que se há um coral de desafinados no céu, ele ia cantar no coral dos desafinados. E eu quero dizer que no céu não há coral de desafinados, só há afinados. E o Senhor ouve cada acorde da nossa voz, da nossa boca, mas mais do que os acordes que possam sair, Ele ouve o louvor e a gratidão do nosso coração, o nosso clamor diante dEle. Então nesta manhã eu convido os irmãos não a cantarem, mas a adorarem o Senhor com o vosso coração, com as vossas palavras, com aquilo que vem de vós. Não esperem que seja o grupo de louvor a dizer tudo aquilo que há para dizer. Todos nós podemos cantar. Nós às vezes ficamos fascinados com a letra das músicas, com a melodia, com os sons, mas, ó irmãos, que nós possamos juntos, a uma voz, com corações de louvor e de adoração, chegarmos ao céu nesta manhã. Amém? Então eu convido a igreja a ficar em pé e juntos adorarmos ao Senhor, juntos rendermos toda a adoração e todo o louvor, porque o nosso Deus, Ele é grande, Ele é maravilhoso. Aleluia, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Santo, Santo és, Senhor. Aleluia. Nós Te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oramos, Jesus. Aleluia. Santo és, Senhor. Aleluia. É o Senhor digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, temos a
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Espírito, nós te adoramos, Senhor. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, Nós te em adoramos. verdade, te adoramos, Senhor. te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis
para te louvar, para te bendizer. Aleluia. Deus, e temos tanto prazer, Senhor, em estar na tua presença, Senhor. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Deus, nós temos vindo a este lugar para te render adoração, louvor, Senhor. Temos trazido gratidão no nosso coração, Senhor. Temos trazido gratidão no nosso coração. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nesta manhã. No nome de Jesus. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Amém. Glória a Jesus. Amém. 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 Estamos vivendo um tempo muito especial da história. De certa forma, eu acredito que nós somos privilegiados, mas ao mesmo tempo estamos passando um momento difícil, mas essa dificuldade e essa vigilância pelo qual nós possamos estar a passar neste tempo difícil, ela vai ser coroada, vai ser galardoada, recompensada com o privilégio de nós podermos encontrar com Jesus nos ares. Amém? Diz que a esperança da igreja é a esperança em encontrarmos com Jesus. Diz que participarmos na sua vinda. Diz que quem nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 25 de Mateus. Nós estivemos a estudar na escola dominical sobre o fim dos tempos. Hoje estivemos a estudar sobre o fim do milénio, o que é que vai acontecer no fim do milénio, ainda antes da eternidade, o estado eterno, podemos dizer assim, mas tudo isso é importante nós observarmos. Vamos ainda ler a palavra do Senhor, uma palavra de alerta, de vigilância, de exortação, mas ao mesmo tempo também de consolo. Capítulo 25 de Mateus. O sermão profético, diz que há vários sermões proféticos. Mas o tema que eu queria trazer da parte do Senhor nesta manhã é a parábola das 10 virgens. É uma profecia para estes últimos tempos, o estado da igreja nos últimos tempos. É um sinal de alerta. Como é que está a nossa vida, com os quais nós nos identificamos deste grupo de virgens. A virgem simboliza a mulher pura, fiel, a noiva, não é? Está se preparando para as bodas, para se entregar nos braços do seu esposo. E nós sabemos que o noivo, o esposo, é Jesus e que a noiva é a sua igreja. Então vamos ler a palavra do Senhor com isto em mente. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas tomaram as suas lâmpadas, não levando azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Mas, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas.
E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai. Vigilância. Oremos. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós estamos diante de Ti e queremos nesta manhã que o Senhor possa falar, ministrar às nossas vidas, aos nossos corações, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor, para que possamos estar vivendo em conformidade, Senhor, com aquilo que o Senhor pede de cada um de nós como seus filhinhos, como sua igreja, Pai. Nesta manhã, ministra as nossas vidas, desperta os nossos corações. Pedimos-te e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a Bíblia caracteriza o final dos tempos, né, com uma apatia, infelizmente, espiritual. O final dos tempos, biblicamente, para alguns, infelizmente, vai haver uma certa dormência, né? Uma mornidão, uma distração com as coisas à nossa volta. O mundo hoje, na verdade, oferece-nos muitas distrações. Já o irmão Joaquim há pouco estava se referindo a algumas delas, não é? Mas, irmãos, acima de tudo, este tempo do fim é caracterizado como que uma cegueira espiritual. E, infelizmente, alguns crentes perderam a chama, perderam o empenho, perderam o zelo, né? Irmãos, acabam-se por viver de uma forma mais despreocupada, olhando mais para as coisas desta vida, com a eternidade. Acabam-se por viver... irmãos, é triste este estado. É triste observando para... Pelo menos já vamos nesta última década, os sinais que o Senhor tem enviado a esta terra. O Senhor tem alertado a terra através dos sinais, não é? E cada vez são maiores os sinais, mais evidentes os sinais, que a palavra de Deus está-se a cumprir relacionado com os tempos do fim. Vemos o que está acontecendo na Rússia, em relação à Ucrânia, na Venezuela, outros conflitos da América Latina, Dinamarca, Groenlândia, etc., China, Taiwan, Israel, Hamas, Irão, por aí fora, e as tecnologias. Diz que, na verdade, o Oséias diz que vê naquela profecia no final do tempo, na verdade, os carros chocando uns contra os outros, e é assim que vai o mundo. O mundo tem evoluído tecnologicamente, a inteligência artificial que mais dia, menos dia, nos controla completamente. Já nos está controlando de alguma forma. O meu carro é um carro, não é novo, mas já tem esta inteligência artificial instalada nele, não é? Então ele tem lá aquela câmarazinha, vai olhando, também alguns têm carros mais recentes também, e vai olhando para os sinais de trânsito, e já não é o GPS, simplesmente ele identifica os sinais e vai nos dando sinais de alerta. E agora, ele não sei, ele chega ali e diz, desperta, atenção, parar para descansar um pouco. Ele vai dando essas instruções todas. O cara está programado. Tanta coisa que nós temos à nossa volta que nos são úteis, dão-nos sinais, mas também nos podem controlar.
Isto não é mais nem menos, não quero trazer aqui teorias da conspiração. Sinais. Tudo está a montar para esse governo mundial, tudo está-se a montar para esse controlo do anticristo. Mas, infelizmente, apesar de todos estes sinais evidentes, muitos crentes estão como que as virgens do capítulo 25 de Mateus. Estão pendendo na fé. Estão... Eu sei que às vezes, eu não estou a falar de estar no culto, às vezes é um bocadinho complicado estar aqui, à noite se calhar passou mal, mas não é estar de dormir no culto, às vezes o pregador, não é por muito que eu possa gritar, já quando o som está lá instalado, daquilo, não há como, né? Mas espiritualmente, lá fora, estamos dormentes, estamos e lutando contra o cansaço, lutando contra... Irmãos, o sono espiritual tem-se tornado um fenómeno generalizado da igreja neste novo século XXI. E Jesus alertou várias vezes, uma após outra vez, que a sua vinda seria no momento em que ninguém esperava. Os sinais estão aí, mas esta dormência espiritual faz-nos estar envolvidos e ocupados com tantas outras coisas desta vida. Eu não estou a dizer que não sejam importantes. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu valor, mas o Senhor deve ter o primeiro lugar nas nossas vidas. Então, há um risco espiritual de perder a chamada do noivo. O verso 6 diz: eis vem o noivo. Esse clamor tem sido dado pelos profetas. Esse clamor tem sido dado pelos pregadores. Esse clamor está sendo dado aqui nesta manhã. Mas, entretanto, não somos prontos em ter o azeite nas nossas lâmpadas. Distraímos até quando vamos buscar o azeite nas nossas lâmpadas. Porque diz que elas foram, umas ainda ficaram ali, o clamor veio o esposo, umas tinham lá, ok, estamos preparados. Os outros foram, e no entretanto, porque não diz que não adquiriram azeite, diz que adquiriram azeite, mas foi tarde mais. Que o Senhor nos ajude, irmãos. A igreja, todos nós, precisamos despertar, estar alerta e preparados para a segunda vinda, o segundo advento. Porque aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Eis que venho outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Amém. Aleluia. O Senhor nos ajude, né? Então, o sono espiritual leva-nos a ficar desleixados. Quando há este sono espiritual, podemos dizer assim, o crente torna-se insensível às realidades espirituais e não se apercebe que muitas vezes está a cair nas artimanhas, nos laços do inimigo. Porque não somente temos que correr com paciência a carreira que nos está proposta, mas ao mesmo tempo temos que nos desembaraçar. Porque há muitas coisas à nossa volta que não são pecado, mas são embaraços. Como diz em Hebreus, capítulo 12. Há coisas à nossa volta que nos estão a embaraçar, há coisas à nossa volta que nos estão a distrair no sentido espiritual. Não é que agora vamos deixar todos trabalhar, como aconteceu numa fase na igreja em Tessalónica.
O Senhor vem, vamos agora todo, não vale a pena trabalhar, não vale a pena estudar, não vale a pena... Não, vamos trabalhar, vamos estudar, mas vamos colocar Deus, o Senhor, em primeiro lugar. Amém. Amém. Quando há dormência espiritual, há dificuldade em distinguir do bem e o mal. E chegamos àquele estado de Malaquias. Não faz mal, não faz mal, não faz mal. E esses pregadores da internet, esses pregadores da graça barata, têm trazido injeções de dormência aos crentes. Não vale a pena, isso são os arminianos, eles são muito coisa. Não, irmãos, vamos para a Bíblia. Deixe lá o Armínio, deixe lá o Calvino, fique na Bíblia. Paulo pergunta, vamos pecar para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Claro, irmãos, nós não saímos, não perdemos a salvação por dar cá aquela palha, claro que não. Mas, irmãos, nós temos de ser vigilantes, nós temos de estar despertos, nós precisamos estar alerta. Porque a dormência espiritual enfraquece-nos completamente. Enfraquece a nossa vida de oração e torna o crente vulnerável. A dormência espiritual leva o crente também a ser negligente na palavra. Graças a Deus que os irmãos me ouvem, mas ouvem outros mais. Nada contra. Mas se calhar alguns já nem leem a Bíblia, porque o pastor Jorge pregou no domingo, e depois a gente, se quiser ouvir uma daquelas pregações, pode ser que tenha, vai lá no YouTube e ouve novamente. E se não gostar muito da linha do pastor Jorge, vai escolher outra linha lá do YouTube, do Facebook, de outra rede social, e põe lá a pregação da sua preferência. Mas você já esqueceu-se que você tem que se alimentar diretamente. É bom ir ao restaurante? É. Mas a gente não vive só do restaurante. É? Temos que alimentar-nos, fazer a nossa comida caseira lá em casa. Irmãos, graças a Deus por aqui, quando nos juntamos, é tão bom nós cultuarmos a Deus. O culto, a unidade da igreja, ouvir a palavra de Deus coletivamente, a fé vem pelo ouvir pela palavra, meditar, estudar na palavra de Deus, envolvemos no culto de adoração, um louvor maravilhoso nesta manhã. Tudo isso é fantástico, mas nós temos de ter os nossos tempos com Deus. Nós precisamos. Desperta. Ontem, sobre esta questão da adoração e do louvor, o pastor Jorge estava a citar o pastor MacArthur, já uma pessoa idosa. Ele estava dizendo o seguinte, a citação de MacArthur. Ele estava dizendo que hoje, em alguns meios, a igreja, o louvor é um espetáculo. As pessoas vão para assistir a um espetáculo. Claro, devemos dar o melhor, ter o melhor. Sim, tudo. Mas quem está aí tem que fazer a sua parte, tem que adorar, ser um adorador. Amém. Não vem aqui para assim, está fantástico, a guitarra agora tem ali um efeito especial com o irmão lá, o barbeiro. Como é que é? É Bruno. Não, Bruno, fantástico. Você tem ouvido os elogios do guitarrista Bruno? Toda a gente vem aqui e fica encantado com a guitarra do Bruno. E agora com a pedaleira que ele tem ali, nem imagino o que é que vão dizer. Graças a Deus, Bruno. Amém. Graças a Deus pelo piano. Graças a Deus pela caixa, Jonatas. Mas a adoração tem que vir do coração. Amém. A adoração tem que vir do coração. Amém. Não somos consumidores de culto, mas somos fazedores de culto. Às vezes fico floribundo.
Não sei se essa palavra não existe. Isso talvez foi de uma telenovela muito antiga que eu vi para essa expressão. Adotei. O tempo que havia telenovelas. Era uma raridade, agora já. Isso era quando era criança, adolescente. És criança, talvez. Mas fica assim um bocadinho abananado. Mas isto não é problema daqui, é problema geral. Quem é que vai dar o culto? Pastor, quem é que vai dar o culto? O culto fazemos todos nós. Oh, irmão, nós é que vamos dar o culto a Deus. Amém. Quem vai dirigir, vai nos orientar é fulano tal, mas nós é que vamos dar o culto ao Senhor. O culto é para Ele. Amém. A louvor é para Ele. Amém. A adoração é para Ele. Porque Ele é digno de toda a honra, glória e louvor, porque comprou com o seu próprio sangue homens e mulheres de toda a tribo, povos e línguas, e nesta manhã estão aqui representados várias nações. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós te adoramos, Jesus. A dormência espiritual leva a um descuido na nossa conduta em relação à santidade. Paulo disse, sim, o pastor não é polícia. Lembro uma vez, numa reunião de ministério, e lá tínhamos ministério, um diácono chegar e dizer, pastor, lá na igreja de onde eu vinha, não era brasileiro, era português, só que era imigrante num determinado país da Europa, o pastor que nós tínhamos lá, o homem era fantástico, chegava ao domingo, dava um murro no púlpito, punha a igreja em ordem, assim. E ao sábado à noite, ele pedia emprestado um carro aos irmãos, ia atrás dos jovens a ver onde é que eles andavam, para ir no carro dele. Disse, irmão fulano tal, o senhor não me chamou para a polícia, o senhor chamou-me para pastor. Cada um dará contas a Deus. Veja lá onde é que andam o sábado à noite e a sexta à noite. Mas eu não vou lá ver onde é que vocês vão, o senhor vê. E cada um dará contas diante de Deus. Mas é isto, são sintomas do sono espiritual, da dormência espiritual. Irmãos, o sono espiritual leva-nos a perder o discernimento do tempo de Deus. Estar espiritualmente adormecido pode fazer com que o crente perca uma visitação de Deus. Lembro-me, num determinado culto, e devia de ser mais vezes, em que Deus nos visitou de uma forma tremenda. E foi durante um culto da semana, não foi nesta área aqui, noutra área que nós estivemos. E depois veio o domingo, os irmãos ouviram, os que estiveram no culto lá da semana, falaram, o Senhor visitou-nos. Ei, os outros, que pena. Ei. A dormência espiritual, o desleixo com o congregar, pode nos levar a perder momentos extraordinários que Deus quer dar à sua igreja de visitação. Mas também é uma dormência em relação ao cumprimento da palavra de Deus. Né? As 5 virgens tolas, loucas, perderam o noite porque não estavam preparadas. Houve falta de vigilância. Marcos 13, 35 e 37, ainda paralela 25 de Mateus. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vejais dormindo. E as coisas que vos digo, digo-vos a todos, vigiai. Amém? Vigiai. Vamos vigiar, irmãos. Vamos pôr a nossa vida em ordem. Amém? Não vamos ser negligentes na obediência ao Senhor. Amém? Irmãos, o deixa andar, a chamada procrastinação, amanhã, para a semana, para o mês que vem,
eu vou levar isto mais a sério, deixa agora passar esta fase da minha vida. Mas você lá sabe se vai ter tempo para completar essa fase da sua vida. Hebreus 3,15 diz assim: se hoje Deus está a falar contigo, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração como na provação. Se Deus hoje fala contigo que há áreas da tua vida que precisam ser postas em ordem, não aguardes mais um mês, nem o próximo ano, 27, para pôr isso em ordem. A vida não está nas tuas mãos, a minha vida não está nas minhas mãos, ela está nas mãos de Deus, mas também sabemos que há um inimigo que atenta contra as nossas vidas. Diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor a buscar quem possa tragar. Ele quer nos destruir, ele quer nos fazer perder as oportunidades que Deus nos está a dar. Por isso eu disse no outro dia e volto a repetir agora. Por mais desobediente, por mais difícil tenha a situação se tornado, né? Lembramos a história do filho pródigo. Foi uma ofensa grave ao seu pai. Dá-me agora a minha herança, dá-me a minha parte da herança. Ninguém recebe herança com os pais vivos. Uma doação é uma coisa, uma herança é outra história. É uma herança. A herança é depois da morte. Ele estava desejando a morte ao pai. Foi uma ofensa grave. O pai não deixou de amar, que representa Deus. Foi, bateu a cara contra a parede, ficou lá com os porcos. Sabe, as pessoas no mundo dizem que foi para os porcos, e esse foi mesmo com os porcos. Foi para os porcos. E nem dos porcos conseguia comer a comida. A consciência, o Espírito Santo começou a tocar. Na casa do meu pai, até os trabalhadores têm abundância de comida e eu aqui a passar necessidade. Mas ele não procrastinou, ele não deixou para amanhã. Mais um mês. E eu vou para a casa do meu pai. Não. Ele pensou, ele levantou-se e andou. Tomou uma atitude, ação. Porque muitas vezes não agimos logo e perdemos a oportunidade. Então, se o Senhor tem falado ao teu coração, alguma área da tua vida precisa ser posta em ordem, se tu percebes que falta-te óleo na tua vida, o óleo representa a presença do Espírito Santo, uma comunhão, um fluir de Deus. Há um preço a pagar. Dá-nos, não. Há um preço pessoal que cada um tem que pagar. É o dízimo. Não estou a falar disso. O assunto não é dízimo. Estou a falar de preço a pagar. Escolhas. Prioridades. É um preço a pagar. Há coisas que nós temos que pôr de parte. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Às vezes temos que negar situações, coisas da nossa vida que nos dão mais prazer, entre aspas. Mas não se esqueça que o gozo e o prazer deste mundo é passageiro. E diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. E não são pesados porquê? Porque Ele ajuda aquilo que nós não conseguimos. Sem mim nada podeis fazer. Eu sei que Deus está lançando nesta manhã desafios aqui. Há áreas que precisam ser postas em ordem. E você já está dizendo, eu não consigo, eu não tenho força. Pois não tem que chegar a Ele. Esse é o preço. É ser humilde para chegar a Deus. Senhor, ajuda-me, dá-me sabedoria. Senhor, ajuda-me a... E nem sempre vai ser como você quer, porque você quer o caminho do facilitismo, o caminho sem dor. Claro, a maior dor já Ele suportou por nós. Mas há coisas que vão doer. Há coisas que vão doer.
Alguém bateu numa face e o Senhor Jesus diz, olha, dá a outra. Vem cá. Eu não vou bater, mas... Vem cá. Desculpa lá, missionário. Fala. Eu amo missionário. Vamos ter 30 aí. Sério? 36 anos. 36 anos casados. Aleluia. Glória a Deus. Alguém dá... E depois, a outra chapada é um beijinho? Não é. É uma chapada igual. Eu não vou dar chapada assim. Dá outra face. Que é para levar o beijinho? Não, é para dar outra chapada. Pode dar para um beijinho. As coisas de Deus não são fáceis. Às vezes dói mesmo. Às vezes queremos transformar as chapadas em beijinhos. O inglês diz, no pain, no gain. Se não há dor, não há ganho. Esforçai-vos, disse o Senhor a Josué. Esforça-te. Faz a tua parte. Senhor, estão lá pessoas tão difíceis. Vai lá. Vai te encontrar com elas. Vai à luta. Eu quero dizer uma coisa. Tu tens de dar a cara, tu tens que ir. Mas eu vou ser contigo. Olha, mantém os olhos na minha palavra. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Tu vais, mas a orientação está na palavra. Não está no teu coração, porque o teu coração queria ir lá espatifá-los todos. É mesmo. E quantas guerras foram ganhas de uma forma estratégica louca. E na semana passada falamos do Gideão. Ok, os medianitas vêm, e vamos lá para cima deles. Não, olha, um cântaro, uma tocha, uma trombeta, uma buzina, um chifre, chofar, seja lá o que é que for, levem. É com isso? Deixa lá que eu vou fazer a estratégia. Agora põe lá. O Senhor deu a estratégia. Esconde a tocha dentro do caldeiro, dentro do cântaro. Vai lá dentro escondido. Se aproximaram, não viram luz nenhuma. Agora tirem, partem os cacos todos. Os outros começaram a ver aquele barulho dos cântaros a se partir, e eles a gritar, a tocar trombetas. Ei, grandeza, fomos embora! E foram. Estratégia maluca, mas é a estratégia de Deus. Eu não sei como Deus vai fazer. Mas Ele diz que tens que ir. Ele diz para olhar para a palavra, que Ele vai dar a direção, não vai ser como tu queres, a vingança é do Senhor, Ele vai dar a estratégia, Ele vai contigo. Mas o Senhor diz desta manhã, desperta, não tenhas medo de pôr a minha palavra, segue-me, ser fiel, paga o preço, ser cheio do Espírito Santo. O Senhor diz, eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Está disponível. Tem que ser buscado. Há um preço a pagar. Senhor, mas agora tu mandaste a gente ir evangelizar. É para ir? Não, é para ficar. Não é para ficar a dormir. É para ficar a orar. É mais fácil ficar. Eu já até queria ir. Você diz, ficar? Não, mas vão ficar numa batalha. Vocês vão compreender que é uma batalha que vocês têm. Porque as batalhas é um preço a pagar. Oração, jejum, consagração. Consagremos as nossas vidas ao Senhor. Paguemos o preço. Porque ainda vamos ser instrumentos de Deus para esta última hora. Vamos ser atalaias. Os trabalhadores da 11ª hora, os trabalhadores da última hora, para levar a mensagem, para levar as boas novas, porque em breve o Senhor virá, e tu vais ser um daqueles que vai dizer, o noivo está às portas, o noivo está à porta, Jesus vai vir, prepara-te, prepara-te. Deixa Deus te usar. Fiquemos em pé. Desperta, tu que dormes. Desperta. Porque o Senhor vai usar. Desperta, porque vais-te apresentar diante dEle. E não deves te apresentar diante dEle com as mãos vazias. Lava os teus molhos diante do Senhor.
O Senhor olha para o nosso serviço e Ele irá recompensar a nossa fidelidade. Vamos servir ao Senhor. O salmista diz: serve ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Não é só cantar para o Senhor, é servir em todas as áreas. Consagra a tua vida, paga o preço, chega-te a Deus, porque Ele vai fazer grandes coisas nesta cidade. Tu vai fazer grandes coisas na tua vida, tu vai fazer grandes coisas na tua família. Consagra-te ao Senhor. É hora de estar alerta, é hora de estar desperto, é hora de buscar, é hora de pagar o preço, é hora de viver a palavra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus. Vou pedir o grupo louvor para vir. Amém. Ministrar um último louvor. E aqueles que nesta manhã precisam de ajuda em oração. Venha agora no altar. Venha agora na frente. Eu quero ajudar também em oração. Quero orar consigo. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Estamos na tua dependência, Senhor. Dependemos de ti, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Santo, santo és, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Enche-nos de ti, Senhor, nesta manhã, Senhor. Aleluia. Santo, santo és, Senhor. Aleluia. Vem, Espírito, vem. Vem, Espírito, vem. Vem, Espírito, vem. E enche-me, Senhor, com a tua preciosa unção. Espírito, vem e enche-me, Senhor, com a tua preciosa unção. Sim, vem, Espírito de Deus, aleluia. Vem, Espírito, vem e enche-me, Senhor, com a tua preciosa unção. Precisamos de ti, Senhor, aleluia. Espírito, vem e enche-me, Senhor, com a tua preciosa unção. Purifica-me, e lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor, com o teu poder. Purifica-me, renova-me, restaura-me, Senhor, te quero conhecer. Buscamos a tua presença nesta manhã, Senhor, aleluia. Vem, Espírito, vem e enche-me, Senhor, com a tua preciosa unção. Nossa vida, Senhor, aleluia, purifica, Senhor, lava, Deus, restaura a nossa vida, Senhor, aleluia, precisamos de ti, Senhor, aleluia, com teu poder. Purifica-me e lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor, te quero conhecer. Purifica-me e lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor, com teu poder. Purifica-me e lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor, te quero conhecer. Te quero
quero